Todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Uma nova jornada pelo conhecimento das Escrituras está prestes a começar. Com a apresentação de Felipe Victório e comentário pastor, professor e doutor Ilmar Sattler, está entrando no ar o podcast que irá alimentar o seu conhecimento das Escrituras. Baú do Escriba. Descubra o tesouro da Palavra de Deus. Shalom, shalom, meus amados. Que Deus possa vir estar abençoando cada um nesta manhã abençoada por Deus. Amém? Nós estamos aqui com mais um episódio do Baú do Escriba Podcast. Hoje nós vamos abordar a Arca de Noé, segunda parte. Semana passada eu errei de novo. Semana passada eu falei que era o dia do dilúvio. O dilúvio é a próxima matéria. Essa matéria que nós estamos abordando agora é a Arca de Noé. Amém? Nós estamos na segunda parte da Arca de Noé. Nosso pastor Ilmar já está aqui ao vivo com a gente, mas antes vamos para os alôs. Quero mandar aqui um abraço para o nosso presbítero Nilson de Baixo Guandu, que está nos acompanhando. Quero mandar um abraço para o João Hélio, que comentou aí no nosso canal e está sempre ao vivo aí com a gente, está sempre aí ligadinho com a gente aí. Quero mandar também um abraço para o Vani Júnior, que também está nos acompanhando aí ao vivo com a gente. Quero mandar um abraço para o Diácono Anderson, que todo sábado está aí ligadinho aí com a gente. Nosso amigo Jandinho, Janderson Teodoro, um abraço aí, que também todo sábado está nos acompanhando aí ligadinho com a gente. A minha esposa Evandria, todo sábado está aí acompanhando a gente, ligadinho com a gente. O pastor Alvani, a nossa missionária Simone, que Deus possa estar abençoando cada um nesta manhã, amém? Todos aí que nos acompanham na rádio Aliança 87,9 e todos que nos acompanham também no YouTube Baú do Escriba Podcast. Que Deus possa estar abençoando. Para você que está no YouTube, aí embaixo do nosso vídeo tem aí uma caixinha de se inscreva. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, se torne aí inscrito no nosso canal. E ative o sininho para você não perder nenhum vídeo futuro postado aqui. Amém? Você está acompanhando a nossa aula todos os sábados. Nós temos aqui um conteúdo novo para você, uma matéria nova para você. Amém? Vamos estar estudando a palavra de Deus, as santas escrituras de Deus. Conhecimento nunca é demais. E inclusive é a única coisa que você leva depois que você morre. Depois que você morre, a riqueza fica, toda a sua conquista fica, todo o laço sanguíneo fica. A única coisa que você leva é o conhecimento que você adquire aqui em vida. Amém? Então vamos lá, nosso pastor Ilmar já está ao vivo com a gente, vamos fazer uma pequena oração. Soberano Deus eterno e Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome nos céus e na terra. Nesta manhã, ó Pai, estamos aqui, ó Pai, juntos, ó Pai, para estudarmos, ó Pai, e aprendermos, ó Pai, da tua palavra. Abra, ó Pai, o nosso entendimento. Ensina-nos, ó Pai, mais e mais da tua palavra. Soberano Deus, eterno e Pai, vem abençoando nosso pastor Ilmar, a quem, ó Pai, o Senhor capacitou, ó Pai, para estar nos ensinando. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Vamos lá? A segunda parte da Arca de Noé. Não saia daí, fica aí ligadinho com a gente, curte, comenta, compartilha o nosso vídeo aí do YouTube. Você que está nos acompanhando pela rádio, depois que terminar essa aula, você pode então estar assistindo ela novamente, caso você prefira aí no YouTube, que vai ficar salvo no YouTube. É só ir lá no YouTube lá e procurar Baú do Escriba Podcast, que você vai nos encontrar. Essas aulas estão salvas lá para você acessar e assistir quando você quiser. Amém? Estudar as Escrituras Sagradas não é demais, nunca é ruim. Essa aula mesmo da Arca de Noé, eu acho que eu já assisti já umas 3 vezes, se eu estiver certo. Amém? Então vamos lá então. Inclusive na hora de editar e antes de postar eu assisto acho que umas 2, 3 vezes a mais. Estou editando ela, estou assistindo. Agora aqui estou postando para vocês, vocês estão assistindo e eu também. E depois eu ainda assisto de novo. É muito bom adquirir conhecimento. Estudar a Bíblia Sagrada, gente, é maravilhoso.
é para quem gosta e é muito maravilhoso. É cada descoberta, cada coisa que você vê que é só Deus mesmo para nos capacitar o nosso entendimento, amém? Vem com a gente. Arca de Noé, segunda parte. Nosso pastor Imar já está com a gente aí. Shalom, meus irmãos, graça e paz. Aqui pastor Ilmar Sattler César, diretamente de Caldas da Rainha, Leiria, Portugal, Europa, pela Assembleia de Deus Fogo para a Europa, DEF. Nosso seminário aqui é o Centro de Excelência da Educação Cristã. E o nosso seminário no Brasil, Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Falamos aqui com as aulas do curso de pós-graduação ou especialização em Pentateuco Gênesis. A matéria que estamos estudando agora, e vamos para a sexta aula, é a matéria A Arca de Noé. Na aula passada nós fizemos um levantamento mostrando que a madeira da qual foi feita a arca, para que tivesse aquele volume de 41 mil metros cúbicos, no qual caberiam 41 milhões de litros de água, né? O volume era esse, pesando mais ou menos aí, a arca era um peso de mais ou menos 14 mil toneladas. A madeira não era madeira de cipreste, tá bom? Era madeira de gofer, que a gente vai ver nessa aula de hoje que a madeira de gofer é a mesma madeira da qual se tirou a resina para fazer a calafetação. Diz o texto no hebraico a seguinte coisa, o revestimento da arca. Aí diz assim, calafetarás a arca por dentro e por fora com o quê? Com kofer, K-F-R, kofer. Lá em cima, a madeira que foi usada para fazer a arca era gofer, G-O-F-E-R, agora é kofer. Essa palavra kofer no hebraico, nós encontramos ela exatamente somente 3 vezes no Velho Testamento. Minto, 17 vezes no Velho Testamento. Essa palavra que foi usada para falar como se fosse betume, mas não é betume, vamos ver por que não é betume. Essa palavra foi traduzida como resgate 11 vezes, rena, uma planta, rena, 2 vezes, suborno 2 vezes, aldeia 1 vez e betume 1 vez. Então ela foi usada no livro de Êxodo, Números, Jó, Salmos, Provérbios, Isaías como resgate. Cantares usou como rena, que é uma planta, que é uma árvore dá até 4 metros de altura. Como suborno usou em Amós e 1 Samuel, como aldeia em 1 Samuel também, como betume só em Gênesis. Só pôs betume aqui. E vamos ver por que não é betume. Primeiro, porque betume, a palavra usada em betume, é a palavra remar. Essa palavra remar, ou zefete, ela aparece, primeiro remar, 3 vezes no Velho Testamento. Êxodo 2, 3, Gênesis 11, 3, falando da Torre de Babel, fizeram cimento, né? Fizeram da pedra tijolo, e para calafetar, para fazer a liga, para colar um tijolo no outro, da argamassa fizeram betume. A palavra aí é betume mesmo, tipiche, breu, alcatrão, alguma coisa de óleo aí. E Gênesis 14, 10 falou que no Vale do Sidim, aquele vale que fica de Sodoma e Gomorra, de Zeboim, aquela região mais baixa da terra, 400 metros abaixo do nível do mar, onde fica o Mar Morto, tinha muito poços de betume. Isso é verdade. Betume é parente direto do petróleo, que é hidrocarboneto. Tudo é hidrocarboneto. Então aqui nós temos betume, 3 vezes. Remar. Em Gênesis 11, 3, Gênesis 14, 10. E Êxodo 2, 3, quando diz que vai fazer um cestinho, que é a mesma palavra tevá, usada na arca, vai pôr betume por fora e rena por dentro. Ali ela colocou betume e piche, indevidamente, porque piche é outra palavra no hebraico. O cestinho de Moisés, se pusesse betume ou piche por dentro, matava Moisés, porque o betume é cancerígeno, piche é cancerígeno, breu, alcatrão, são derivados de petróleo, de hidrocarbonetos, são cancerígenos e nocivos. Quem trabalha com isso trabalha em profissão insalubre, diz a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. Então não é betume em hipótese alguma, a arca não foi calafetada com betume, isso aí é sem sombra de dúvida. A palavra piche, que aparece 3 vezes também, somente em Êxodo 2, versículo 3, falando do cestinho de Moisés, né, que foi calafetado com piche por fora e com rena por dentro. E Isaías 34, 9, aparece 2 vezes, falando que o piche pode até incendiar e pegar fogo, ele é inflamável. Então, zefete é piche, remar é betume.
Mas a palavra usada por Deus aqui, mandou Noé fazer a calafetação, inclusive o verbo calafetar é o verbo cafar. Então você vai fazer o quê? Você vai passar rena, calafetar com rena, e a palavra kafer quer dizer rena. Primeiro quer dizer resgate, 11 vezes, e 2 vezes quer dizer rena. E a verdade é que é rena mesmo. Por que é rena? Nós vamos ver logo depois. O verbo calafetar aqui é o verbo cafar, que ele aparece 102 vezes no Velho Testamento. 77 vezes tem a ver com o quê? Com expiação. Por isso que o judeu tinha o dia do Yom Kippur, Yom Kafar. É a mesma raiz, Kippur, Kafar, dia da expiação. Então, nunca foi betume nem aqui, nem em lugar nenhum, tá bom? E claro que aí o lugar de betume é rena. E lá na madeira de gofer também é cofer. Essa aí foi uma variação que aconteceu desde a Septuaginta para cá, que a primeira que fez aparecer o nome betume no asfalto foi a Septuaginta. Ela traduziu assim, Gênesis, vai asfaltar com asfalto. Que isso é muito usado no hebraico, né? Vai calafetar com calafete. Vai amar amando. Eles usam muito isso no termo hebraico, intensivo, né? Então, a madeira também é de rena, que dá uma árvore até de 4 metros de altura, que você pode tirar várias toras e fazer muito bem feita aí. Então, não é betume, porque não é petróleo, não é hidrocarboneto, né? Lutero falou que é tipo do sangue de Jesus. Aquela calafetação, aquela rena que impermeabilizou, é o sangue do cordeiro que passa, a arca tipo da igreja, da vida espiritual, né? Então a calafetação é preencher os buraquinhos, que era tudo madeira, madeira assim e madeira em pé fechando. Então fica o buraco que tinha que calafetar. E não era uma mão só, né? Passava uma vez, passava 2, passava 3, até 6 vezes. Então quem inventou essa conversa de betume, de asfalto, de piche, de breu, de alcatrão é a Septuaginta, que é a versão grega do ano 280 a.C., que foi traduzida do aramaico, do hebraico. E usou a palavra asfalto no grego, do jeitinho que está no Brasil hoje, no português. Asfalto é transliterado do grego asfalto. E o verbo é asfaltoseis, asfaltosou, né? Então o petróleo é um óleo natural de coloração escura e constituído quase que de hidrocarboneto, a maioria é carbono e um pouquinho de hidrogênio. E se você levar ele na temperatura de 510 graus Celsius, sai então esse tal de betume no vácuo. Você pode achar. Quanto mais você vai aquecendo, você vai tirando nafta, querosene de aviação, óleo diesel, você vai tirando as coisas, né? Do petróleo sai tudo, até roupa, né? Propileno, etileno, tudo quanto é coisa você imaginar. O betume é uma substância cancerígena de pulmão, de pele, de estômago, de leucemia, e a norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho proíbe a manipulação de betume. É uma coisa insalubre. A pessoa que trabalha com isso aí, nessa área de processamento, de refinação de petróleo, ele tem a profissão insalubre, aposenta muito mais cedo. Ele é inflamável também, o piche. Então, claro que Deus ia mandar colocar betume dentro da água onde ficam os animais, inalando aquele cheiro de benzeno, que é completamente cancerígeno. É claro que a palavra está mal colocada aí, né? Kofer é rena. A rena cresce até 4 metros de altura, ela tem ramos cobertos de espinho com caixas de flores. É chamada na linguagem científica de Lawsonia inermis. É o nome científico dela, Lawsonia inermis. Ela é originária de regiões tropicais e subtropicais, norte da África, Sri Lanka, lá embaixo da Índia, na Índia e no Oriente Médio. As folhas contêm o corante ativo AHNK, que é o 2-hidróxido 1,4 de naftoquinona. Naftoquimona. As folhas têm capacidade de fungicida, né? Mata fungos, mofo, não causa dano a outras plantas, nem ao ser humano. As plantas com flores têm um cheiro muito penetrante. Quando você esmaga, as flores produzem um corante vermelho. As folhas secas convertidas em pó verde ou marrom, fino, mais água, formam uma pasta, que foi com ela que fizeram a impermeabilização, a calafetação interna e externa da arca. Mulher egípcia já usava isso desde 1400, 3.000 anos antes de Cristo. Tem literatura falando sobre isso. Homens tingiam a barba, as mulheres tingiam o cabelo. Deuteronômio 21:12 fala sobre isso.
que os pagãos usavam a cor da rena, laranja ou amarelada, para isso. A história, a lenda judaica, a lenda babilônica do dilúvio, chamada Epopeia de Gilgamés, cita que o Noé deles, chamado Utnapishtim, fez aquela afetação da arca com rena, usando 6 medidas para a parte interna e 3 para a parte externa. A palavra kupru, daí veio de kafar, KPR veio kupru, que é a variação que deu no grego, Kipro, Cipro, é a árvore que cresce no delta do Nilo. No latim é Ciprus. Os romanos usavam para tingir o cabelo, e assim também os egípcios. Mas há uma coisa aqui interessantíssima, o papiro Ebers, que é do ano 1500 a.C., mais ou menos dos anos, quase na época que Moisés começou a escrever o Pentateuco, 1400 e pouco, ele é maior guia, maior compêndio de plantas da época medicinais. Ele tem 400 itens de farmácia. Ele cita a rena. Então é um documento histórico contestar o cabal para mostrar que não é betume, era rena. E os efeitos da saúde humana. O 2-hidroxo de naftoquinona tem tratamento de infecções cutâneas, propriedade antibacteriana, antifungicida, antimofo, atributos cicatrizantes em queimadura, inibe o crescimento de micro-organismos e mata fungos e mofo. Claro que, imagina bem a situação, 371 dias, o primeiro andar está todo na escuridão, não tem sol ali, né? Porque acima das nuvens tem o sol não parou de brilhar, é claro, né? O sol, você passa de avião, você vê que depois das nuvens tem sol, pode estar chovendo aqui embaixo, tem sol em cima. Então era perigoso ter muito mofo ali dentro, lugar que não tem sol dá mofo. Mas essa rena é antibactericida, antifungicida, antimofo, então foi a condição ideal de habitabilidade, né? De condição de viver alguém ali. E tem que ter doença, sem ser bactéria, tem que ter nada. Então nunca foi betume, é rena. Foi ela o cicatrizante, citado em Cantares capítulo no 4. E o trabalho foi um trabalho que demorou, não é isso? Claro que camada impermeabilizante você colocar ali, mais ou menos foi de meio a 1 centímetro. Então se gastou ali quase 200 mil litros de rena, né? Imagina quanto tempo se gastou para produzir essa rena, quanto tempo se gastou para passar uma demão, 2 demões, 3 demões, né? Passar uma vez, 2, 3, até 6 vezes, se a gente for pensar que pode seguir aí a epopeia de Gilgamés. Então foi muitos dias, muitos anos, talvez 10, 15, 20 anos preparando, depois 10, 15, 20 anos passando, as madeiras cortando na camada externa. Então o tempo dado por Yahvé para a construção da arca foi um tempo realmente calculado muito bem por Deus, porque gastou, foi isso mesmo. Então hoje, nessa aula nossa aqui, eu sou o pastor Ilmar Sattler Emerick Heller Kaiser, sou da raça dos Sattlerianos, viemos da Alemanha há muitos anos atrás, meu pentavô chegou, né, no Brasil em 1837, e nós éramos luteranos, depois tornamos-nos presbiterianos e depois pentecostais. Desde 11 anos eu sou batizado com o Espírito Santo, estou lendo a Bíblia, já passei de 100 vezes, ainda nada sei e só estou aprendendo a cada dia. Nossas aulas aqui é do curso de especialização bíblica ou pós-graduação em Pentateuco Gênesis. Depois teremos Pentateuco Êxodo e por aí vai. A matéria é a Arca de Noé. Esta agora é a 7ª aula. Vamos para a 7ª aula. E na 7ª aula vamos falar um pouquinho da 6ª, né? Na aula passada falamos que a madeira não é madeira de cipreste, é madeira de gofer, G-O-Fer, que na verdade é uma variante de cofer. A madeira é rena. Da madeira rena fizeram as tábuas e da madeira rena tiraram a resina, que impermeabilizou a arca inteira. Nunca foi betume nem será. Que betume é de petróleo, é cancerígeno, ninguém sobreviveria naquela condição insalubre de betume, que ele é contagiante e nocivo a todo ser humano. Na aula de hoje veremos as espécies. Como é que conseguiram colocar tantas espécies? A gente tem no mundo hoje, catalogado, 1.300.000 espécies, fora os fósseis, né? Isso aí a gente nem vai contar. Então, como é que poderia pensar que caberia tantos animais na arca, né? Primeira coisa é que Deus não é bobo, nem doido.
Então ele mandou para a arca filhotinhos. Não foi um Tiranossauro Rex, não foi um Triceratops, não foi um Argentinossauros com 28 metros, foi filhotinhos, o filhotinho do panda é igual um ratinho, né? E se você fizer a média aí de todos os animais pequenos, é tudo muito pequenininho. Desse 1.300.000 espécies, a gente tem 1 milhão de répteis, que tem réptil que tem 10 centímetros, 5 centímetros, 3 centímetros. Então você imagina bem, foi quem estava na arca? Répteis, aves e animais. Então de 1.300.000 espécies, nós tiramos 1 milhão de répteis. Sobrou 300.000, das quais desse 1 milhão, nós temos répteis e aves. Aí ficam mais 300.000 de outros, né? Mas é importante estudar aqui, é que essa noção de espécie que a gente tem hoje, não é a mesma que teve Linneu, que fez a classificação, né, dessas espécies, que deu o nome científico, etc. A palavra espécie no hebraico é a palavra min. Min ocorre 31 vezes no Velho Testamento. E a tradução dela é tipo básico. Para entender isso é o seguinte, você tem cachorro, cão, é da raça dos canídeos, mas raposa também é canídeo. Cachorro do mato também é canídeo, né? Você tem os felinos, tem o gato, mas tem leopardo que é felino, o tigre é felino. Então isso é mais ou menos o entendimento para você ter. Então o tipo básico é uma amostra. Então nós temos cão, e no cão, uma espécie de cão, depois gerou raposa, depois gerou cachorro do mato, depois gerou hiena, depois gerou tantas coisas, porque o min aqui no hebraico é tipo básico. Então você tem só no cachorro, por exemplo, tem mais de 100 espécies, tipo de cachorro. Tem cachorro pastor alemão, tem bulldog, tem vira-lata, tem chow-chow, shen-shen, e tem tudo quanto é modelo de cachorro. Cavalo, você tem cavalo campolina, cavalo manga larga, então vê se entende isso. Para a arca foi somente um de cada espécie, não é um de cada tipo, nem de cada modelo, não, entendeu? Então, a palavra espécie aí é tipo básico, ela ocorre 31 vezes no Velho Testamento, a maioria das vezes está em Gênesis e em Levíticos, e no século passado uma pessoa estudou isso aí e até deu o nome de paraminologia. Ele chamou, pegando o hebraico min, ele usou tirou o nome de espécie e colocou paramim. Dizer que havia vários paramins, e catalogou os paramins mais ou menos no máximo em 18.000 paramins, que geraria-se 1.300.000 espécies. Então, é preciso entender isso. Primeiro, que não foi animal já senil, ou juventude, ou jovem, mas foi animal filhote. Segundo, era somente tipo básico, não entrou um de cada, né? Terceiro, os animais todos entraram, logo que entraram na arca, ficaram na parte submersa, que era o primeiro piso, né? Um piso e meio, um piso e dois, até no 2,5 estava debaixo de água. 30 côvados de altura, 15 ficou debaixo de água. Então, assim que chegaram lá, naquele ninho, que a palavra compartimento quer dizer ninho, né? Eles começaram então a hibernar. Com a hibernação diminui 10% a atividade fisiológica deles, e eles não vão comer tanto, nem vão defecar, e vão consumir quase nada, né? E por isso eles são filhotinhos, não vão crescer quanto teriam que crescer se estivesse no mundo normal, né? Mas estão dentro de um ambiente, um habitáculo especial, preparado por Deus, para que eles tivessem condição, né? A friagem e a escuridão faz com que a temperatura abaixe. Vocês sabem que a maneira de congelar as coisas, como é que faz para manter as coisas em condição estável? Congelamento. Você pega uma carne, congela ela dura 1 ano, 2, 3, 4. Se ela ficar na natureza, ela não demora nem 5, 10 horas, está estragando. Então fica bem claro aqui que as espécies não foram espécies como nós conhecemos aqui. O termo hebraico é min, quer dizer tipo básico. Cada um dos tipos básicos, no máximo uns 18.000. E como cabia? Como caberia na arca isso? Nós já mostramos aqui em aulas anteriores que a arca tinha condição de caber 120.000 ovelhas. Você imagina que 1 milhão dessas espécies que existem hoje aqui são menores do que 50 centímetros. 1 milhão delas.
Uma ave filhotinho nasce muito pequenininha. A ave do condor, que é uma das maiores aves que tem, né? O filhotinho do condor, o filhotinho da águia, é tudo minúsculo. Então, todos eram filhotes, não cresceram tanto quanto que estava em hibernação, não precisava de comer, não precisava de ninguém ficar atendendo, porque ainda mais 8 pessoas ia dar conta de atender a 18 mil tipos, né, básicos de animais, né? E é lembrar, bom é lembrar que peixe não entrou na arca. Nós vamos ter uma aula daqui a pouco sobre isso. Como os peixes escaparam? Se tinha água doce caindo do céu e água salgada subindo daqui, né? Que antigamente a terra era uma só, o oceano era um só. Então nós falamos sobre as espécies, que é o tipo básico, no hebraico min. Não é que tinha 1.300.000 que entraram na arca, só entraram os tipos básicos, mais ou menos 18 mil. E o tamanho pequenininho, porque só entrou filhotinho, né? E mais de 1 milhão de espécies mundiais hoje são de répteis e aves, que são menores, muito menores do que uma ovelha, né? Que é um animal médio na raça dos animais. A aula de hoje vamos falar sobre os peixes. A pergunta que não quer se calar: não tinha peixe na arca. O que tinha na arca, pastor? Na arca nós tinha tudo que tem asa, que são os pássaros, Gênesis 17, 14. Todas as aves, tudo que tem asa, às vezes não é pássaro, né? O morcego não é pássaro, tem asa. E todas as aves, com as suas espécies, tipos básicos, todos os pássaros, que é passarinho cipor é pássaro, e tudo que tem asa, canafe. Então, o que tem asa, pássaro e ave, estava na arca. Animais na arca. E também répteis na arca. Agora, fora da arca, o que foi? Peixes. Mas tem peixes de mar, tem peixes de água salgada e peixe de água doce. E um não sobrevive na outra. O peixe de água salgada, se colocar na água doce, ele vai estufar e vai morrer. A pressão é diferente. O tipo de respiração, né, as guelras, as barbatanas, etc. Como acontece isso então? Como explicar isso aí, que escaparam os peixes todos? É preciso entender o seguinte: as águas do dilúvio eram compostas de duas formas. Primeiro veio as comportas do céu que abriram. Quando Deus fez o mundo em 7 dias, ele criou águas e águas. E o firmamento no meio, separando a água de cima e a água de baixo. E a porção seca que era Pangeia. Então era um continente só, não havia Ásia, Europa, África, Américas e Oceania. Era um continente só, por os animais vieram de todos os lugares, que não havia nenhuma ponte, nem nenhum buraco para atravessar, nem água para atravessar. A água estava num lugar, que era o Pantalassa, um oceano só, e a Pangeia, no grego, Pangeia, toda a terra no outro lugar. Então, as águas do grande abismo, das profundezas, foram expelidas, águas quentes e salgadas. E de cima as comportas do céu foram abertas. As comportas do céu é a janela do céu. Meio que tromba d'água, né? Não é chuvinha rala, todo dia chovendo um pouquinho, nem é chuva forte, não. É uma chuva de tromba d'água, uma nuvem que rebenta. Tum! Por isso esse desenho que faz aí do povo tentando escalar a arca, batendo lá, abre, Noé, abre. Isso não existe, morreu tudo muito antes de chegar na arca, muito antes. Quando soltou a primeira nuvem de tromba d'água, já matou, né? E não era 10 pessoas, nem 100, nem 1 milhão, nem 8 bilhões, como nós temos na Terra hoje, em novembro de 2022. Mas eram mais de 15 bilhões de habitantes na Terra, né? Pelas contas que se faz aí, de um casal gerando um menino a cada 5 anos, hein? Olha que essa conta está bem tolerante, né? Então a água doce, caindo de cima, a água salgada de baixo, criaram-se bolsões. Então criaram-se bolsões. O que é bolsão? Bolsão é uma parte. Para dar entendimento disso, é preciso entender, por exemplo, o Rio Amazonas, que é o maior rio do mundo, quando ele entra no mar, lá na região do Pará, ali, perto de Belém, ele empurra a água do mar para frente 70 quilômetros. Então, 70 quilômetros para dentro do mar, naquela região, na foz do Amazonas, tem água doce. Os peixes de água doce vão até 70 quilômetros. Então, esses são bolsões. Então, Deus, na sua sabedoria infinita, né, onisciente, onipresente, onipotente, preparou esses bolsões de água doce e de água salgada. Então, havia locais onde tinha cardumes de água doce e nos locais cardumes de água salgada. E por isso, então, se preservaram todos os peixes. Não precisou de pegar Noé, fazer um aquário dentro da arca e colocar uns peixinhos ali para depois soltá-los, né?
no rio, nos rios, nas correntezas, né? Então, a explicação para os peixes é essa. O dilúvio veio para tudo que tinha fôlego na terra. A palavra fôlego, inclusive, é a mesma de espírito, rua. Todas as almas, né, feche. Tudo que tiver fôlego vai morrer, né? Só vai escapar o Noé com o pessoal dele, com os 3 filhos. Lembrando que os filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, é o Sem mais velho, Jafé do segundo, e o Cam é o caçula, que já tinha o neto Canaã, né? Que parece citado aí. Então, esse dilúvio que durou 371 dias, Noé dentro da arca demorou 371 dias lá dentro, que ele entrou 7 dias antes e depois saiu no ano 601, no segundo mês, né? Ele entrou no primeiro mês, saiu no segundo, ou entrou no segundo mês, e assim vai. Então, é preciso entender que a inundação foi 150 dias. E o escoamento foi 221 dias. 150 inundou. Depois começou a escoar com 221 dias que gastou para escoar toda a água do dilúvio. Nossa próxima matéria, nesse curso de especialização, a 4ª matéria, são 9 nessa pós-graduação, será o dilúvio. Vai ser muito interessante. Na primeira aula nós vimos 7 tempos de Deus, a primeira matéria foi 7 tempos de Deus, a segunda matéria foi os dias pré-diluvianos, a terceira matéria é essa aqui da Arca de Noé, e a 4ª vai ser o dilúvio. Como é que foi o dilúvio, aquele cataclismo, né? Aquela coisa, uma coisa que nunca foi vista no mundo, né? Vamos estudar detalhe e como a Bíblia fala sobre isso. Então, na aula de hoje nós estamos mostrando que os peixes não entraram na arca, nem de água doce, nem de água salgada, mas Deus preparou bolsões. Por isso tinha água fervendo, caliente, né, muito quente debaixo, os geysers que nós temos aqui na Groenlândia e em muitos lugares do mundo, e na alta temperatura sai da terra uma pressão muito grande, né, passando pelo magma terrestre, sai pelando, né, muito quente, temperatura muito acima de 300, 400 graus Celsius. E a água do céu docinha e fria. Então formaram-se bolsões onde se salvaram as espécies de peixes de água doce e também as espécies de peixes de água salgada. Vamos ficando por aqui, fica na paz, tchau, tchau. Graças a Deus, meus amados, é isso aí, nós ficamos por aqui, muito obrigado, um abraço para todos vocês aí que nos acompanhou até aqui, curte, comenta, compartilha aí o nosso vídeo no YouTube, amém? Semana que vem, sábado que vem, nós estaremos aqui de novo ao vivo com vocês, com a aula O Dilúvio, amém? Deus abençoe a cada um, fique com Deus.